Corinthians vence o Palmeiras por 1-0 no jogo de ida na Copa do Brasil. Hoje nós vamos comentar tudo o que aconteceu nessa partida e como deve se encaminhar a classificação para ambas as equipes e qual deve ficar fora. Bom, o jogo começa, obviamente, os times titulares, com alguns desfalques, como é de costume, por causa do calendário do futebol brasileiro, que é muito inchado. A Arena Neoquímica Arena lotada, como já é de costume, clássico, aquela coisa toda, uma das melhores torcidas do Brasil, se não a melhor. Muito boa atmosfera no estádio para um jogo onde, pelo menos pra mim, o Palmeiras era favorito, mas a torcida foi lá e apoiou e deu certo, conseguiram levar a vitória pra casa. E assim o jogo começa e, inclusive, começa ali meio violento, muitas faltas, foi um jogo de muita falta durante todo o tempo, e o jogo já começa meio violento assim, não teve muito uma briga, só lá mais pra frente, mas nesse primeiro tempo aqui não teve muito uma briga. Mas foi um jogo quente, um jogo de muitas faltas, mas um jogo também lá e cá, ou seja, o Corinthians atacava bastante, mas o Palmeiras também. O Corinthians, na minha visão, ficava um pouco mais com a... O Corinthians ficava um pouco mais com a bola, mas o Palmeiras também conseguia atacar bem, então ambas as equipes, para mim, estavam jogando bem, até que Memphis Depay chuta uma bola na dividida com o Gustavo Gomes, um pênalti para o Corinthians. Gustavo Gomes entra com a sola do pé numa altura acima da canela do Memphis Depay e pra mim não tem discussão, é pênalti. Acho que com certeza vai ter gente que o Palmeiras foi dizendo que o Palmeiras foi roubado, na minha visão não. Eu achei pênalti. Teve gente que disse que o Depay que foi de encontro com o pé dele, não ao contrário, mas na minha visão, pênalti muito bem marcado pelo Wilton Pereira Sampaio, eu acho que era o árbitro. Pênalti bem marcado na minha visão, então o Palmeiras não foi roubado, ao menos nessa parte. Depois tem outra parte polêmica, mas também já deixo claro que minha opinião é de que não foi roubado, foi um jogo justo e com uma boa arbitragem até, que apitou a falta quando tinha que apitar, deu os cartões como tinham que ser. Mas daí, pênalti pro Corinthians, no VAR o juiz vai ver, e dá o pênalti, na minha opinião, como já disse, muito bem marcado. Então, Yuri Alberto vai pra bola, demora a bater, essa confiança, essa demora desestabiliza a confiança do cobrador, até pontuaram na transmissão que ele poderia bater no meio, mas não, Yuri Alberto bateu muito bem. Dito isso, o Everton se jogou e fez uma defesaça absurda, salvando o Palmeiras de levar o primeiro ainda na primeira parte do jogo. Poderia ter sido um gol do Yuri Alberto, que bateu muito bem no canto, mas o Everton foi buscar muito bem o goleiro do Palmeiras, que pode ter falhas ali ou aqui, mas que no geral é um grande goleiro com uma média espetacular e que sempre é um goleiro de alto nível quando o Palmeiras precisa, e costuma ser um goleiro ali que não pode ter um pico alto ou pode errar alguma vez, mas que no geral é um goleiro que tem muita capacidade de jogos. Estou esquecendo a palavra que eu queria dizer, mas é um goleiro que se mantém muito ali na média, sempre fazendo bons jogos, é um goleiro muito equilibrado. Então a gente segue com o jogo e o Palmeiras segue bem, embora pra mim o Corinthians atacasse mais, mas o Palmeiras também conseguia boas oportunidades e poderia ter abrido o placar. Abrido não, né? Aberto. Poderia ter aberto o placar, assim como o Corinthians também poderia ter aberto, ok? Mas aí a gente vai no final do primeiro tempo, o Palmeiras quase marca uma bola que sobra ali, o cara chuta, o goleiro pega e sobra para outro jogador, ele chuta quase no ângulo, mas o zagueiro cabeceia e tira. O Palmeiras quase chega a um gol que só não sai por causa da dedicação da zaga do Corinthians e que poderia ter feito a partida para um caminho completamente diferente, com o Corinthians já abrindo o placar logo... Com o Palmeiras já abrindo o placar logo no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, e o segundo tempo poderia ser já de administração e o Corinthians não conseguir chegar a um gol como chegou, mas não ocorreu o gol, a zaga do Corinthians conseguiu tirar muito bem, e assim acaba o primeiro tempo. Já disse a minha opinião, o Corinthians, na minha visão, melhor. Dito isso, o Palmeiras também tinha bons ataques, também estava bem defensivamente, então era uma partida muito equilibrada, embora eu viesse uma pequena vantagem ao Corinthians.
E a gente volta pro segundo intervalo. Pro segundo tempo. E na minha opinião, o Palmeiras melhora. O Palmeiras volta melhor que o Corinthians. E vai segurando o jogo ali, tocando e tal, a torcida vai. E daí, na minha opinião, pelo menos, o jogo ficou meio morno. Eu não gostei, não tava acontecendo muita coisa, não tinha muito chute no gol. Continuava com muitas faltas desde o início. E ali, quando eu inclusive escrevi isso aqui nos tópicos para comentar no vídeo, que o jogo tava morto, deu uns 5 minutinhos e o Garro cobra uma falta rápida pro Mateuzinho, que cruza na área. E que cruzamento! É um cruzamento que parece que o cara botou a bola na cabeça do Depay com a mão, simplesmente sensacional, direitinho pro Depay só subir, cabecear e marcar o gol, fazer o seu primeiro gol em derby e botar o Corinthians na frente do placar e abrindo uma vantagem nessa Copa do Brasil contra o Palmeiras. Claro que ainda tem o jogo de volta. Mas daí o jogo segue pouquíssimo tempo depois, muito pouco tempo depois. O que acontece? Gol do Palmeiras, Maurício marca e vai comemorar. Hugo Souza chega lá e diz, não comemora aqui na frente da nossa torcida, algo que eu acho completamente idiota, é só pra ele meio que tentar ganhar moral com a torcida do Corinthians. Afinal, a torcida única vai comemorar onde? Vai comemorar no avião? Vai comemorar onde? Se não vai comemorar em campo, né? Porque a torcida era única, era só a torcida do Corinthians. Então, assim, não tem sentido, só uma brigazinha ali pra ganhar moral com a torcida. E no final a briga não adiantou de nada, porque gol anulado, impedimento, na minha visão, bem marcado. Então, não, mais uma vez, o Palmeiras não foi roubado. E, assim, o Palmeiras não consegue empatar o jogo, que segue assim. O Corinthians, na minha visão, volta a jogar melhor, tem mais oportunidades de fazer o gol, mas não consegue ampliar, e assim vai chegando ao fim do jogo, e o juiz apita após 6 minutos de acréscimo, e o Corinthians vence a primeira partida do derby pela Copa do Brasil. Agora joga contra o Palmeiras só daqui a um tempo lá no Allianz Parque para decidir a vaga. E na minha visão, agora tem muito mais chances de classificação. E eu acho que é o favorito depois de uma vitória em casa. Agora é só administrar o placar no Allianz Parque. Claro que não vai ser nada fácil porque o Palmeiras é um elenco muito qualificado e está jogando com a sua torcida. Mas eu acredito que possa sim conseguir jogar muito bem e só administrar o jogo e se classificar, assim como eu acredito que o Palmeiras pode virar a partida. Então é isso, nós tivemos Memphis desencantando, Yuri perdendo o pênalti com uma baita defesa do Everton, Maurício, que fez o gol do Palmeiras, não posso deixar de destacar, hoje não foi tão bem, até fez o gol anulado, mas é um craque absoluto, vem jogando muita bola pelo Palmeiras. Eu que já acompanhava ele desde a época de Internacional, sendo torcedor gremista, acompanhava alguns jogos do Inter para secar e eu via que ele realmente era um bom jogador, e agora no Palmeiras é o principal jogador do time atualmente e vem jogando muita bola. O Maurício hoje por pouco não fez um gol por um impedimento, mas é isso, na minha opinião agora o Corinthians é favorito a passar de fase. Eu que antes apostava que o Corinthians iria perder hoje na volta também, mas na minha opinião agora o Corinthians é favorito a passar de fase, será classificado, pelo menos na minha visão, e chegará às quartas de final da Copa do Brasil. Você concorda ou acha que o Palmeiras é favorito ainda? Deixa aí nos comentários sua opinião, porque eu quero muito saber. E argumenta também, né? Não quero opinião sem sentido aqui. Argumenta o que você acha. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Suponho que se você me assistiu falar aqui por mais de 9 minutos é porque gostou do vídeo. Então deixa o like aí para ajudar o conteúdo. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, porque apenas 2% do público é inscrito no canal que assiste os vídeos. Então se inscreve aí para apoiar a gente continuar vendo conteúdo de futebol várias vezes na semana, entre 2 a 3 ou 4 vídeos na semana do melhor esporte do mundo aqui no canal. Muito obrigado, valeu e tchau!